terceira noite da semana eucarística, o cerco de Jericó, onde mais uma vez iremos refletir, claro, começando pelas leituras que nos ajuda também a fazer o caminho da meditação de hoje. Não é uma homilia que estou fazendo. A homilia, ela é mais curta. Nesses dias do cerco a gente faz um sermão, como diziam antigamente, né, os mais idosos. O padre fez um sermão, quer dizer, o negócio era comprido. Hoje nós escutamos na primeira leitura um texto em que Moisés estava próximo da terra prometida. Ele já podia ver, ele já podia contemplar de longe, mas ele sabia, Deus assim o tinha avisado, inspirado, que ele não entraria lá. Então Moisés coloca um general chamado Josué para conduzir o povo, para estar à frente do povo, para adentrar essa terra prometida. E uma das frases mais bonitas que eu acho que Moisés diz a Josué: Deus vai estar com você, seja forte, seja corajoso, você vai adiante, o Senhor vai estar com você. Não tenha medo, não te acovardes, o Senhor está contigo. Na vida da gente, na vida da família, agora trazendo o tema para a nossa meditação desta noite. Famílias feridas, mas a esperança será restaurada. Famílias feridas. Nós somos feridos de várias maneiras. Quando nós perdemos isto diante de nós, essa palavra belíssima do Deuteronômio, de que Deus está conosco, que caminha conosco, que Ele é o Deus que nos dá força, nos dá coragem, o Deus que nos acompanha, acontecem feridas, porque aí é o mesmo pecado de Adão e Eva. Nós prescindimos de Deus, nós não queremos a ajuda de Deus, nós não queremos que o Senhor atrapalhe os nossos planos. Mas eu nunca pensei isso. Isso não é pensado, isso é atitude. Às vezes mas eu nunca pensei que eu não quero Deus. Eu nunca disse isso. Não precisa dizer, é a vida que mostra. Às vezes com a palavra temos discursos bonitos sobre Deus. E nós brasileiros usamos Deus para tudo. Deus abençoe, Deus acompanhe, vai com Deus, tudo é Deus. Às vezes a nossa vida não mostra ser tão de Deus. Apenas essas frases, chavões que a gente usa a respeito de Deus. E olhando dessa maneira, quando nós não queremos Deus, acontecem as feridas. Aí as feridas na família. Nossas famílias têm feridas de que maneira? Feridas nos relacionamentos, na maneira de conviver, na maneira de se tratar. Feridas em alguns momentos mais sérias até. Vamos mexer um pouquinho, é uma semana em que eu acho que nada nos escandaliza, mas nos faz refletir mais profundamente que a vida cristã ela não é brincadeira. A vida cristã é coisa séria e a santidade também. Nós tínhamos um frei antigo que dizia assim para nós: não podemos brincar com a nossa alma. A eternidade é tremenda. Frei, ele dizia isso, Frei Doroteu, a eternidade é tremenda. Então não vamos brincar com a nossa alma. Quantas vezes a gente escuta situações de abusos dentro de nossas famílias? Vamos bem na veia da situação. Quantas situações de abusos dentro das nossas famílias, na nossa história familiar. Nossa, Frei, mas isso é uma vergonha mexer. Pois é, a vergonha que deve ser às vezes mexida, talvez seja o perdão que nós precisamos rezar por essa vergonha que quem fez lá atrás não teve vergonha. Então é um momento, o cerco de Jericó também, é um momento de reparação. Talvez você não fez, talvez eu e você não fomos abusadores, mas no passado, na nossa história familiar, pode ser que isso aconteceu. E isso vai passando
Isso vai respingando, não digo a atitude, mas a ferida que causou na pessoa que foi abusada, vai passando para frente. Aquele sofrimento, aquela tristeza, aquela dor, aquele sentimento de impureza, embora a pessoa não tenha culpa, mas ela se sente impura, pecaminosa, embora não tenha feito nada. É o abusador ou a abusadora quem fez. Isso é uma ferida muito presente. Às vezes nós achamos que isso não, na nossa família não acontece. Pois é, mas são coisas lá embaixo do tapete que talvez a gente nunca vá saber. Tive uma experiência com uma amiga paroquiana há uns 15 anos atrás. Ela trouxe para mim uma situação assim. Uma senhora já de uns 40 e poucos anos, casada, com filhos e tudo. E lá no passado, quando menina pequena, sofreu um abuso de um tio. Olha só, sofreu um abuso de um tio. Ela veio, partilhou, chorou, vai e vem, e conversamos e rezamos juntos. Só que tinha um porém. Frei, acontece que esse tio está na UTI. E o que eu devo fazer? Eu disse a ela, viu? Eu sei que é muito que eu vou te dizer agora. Se você quiser, diz, Frei, eu acho que eu procurei a pessoa errada para conversar. Mas eu vou ter que te dizer. Sabe como é que você deixa esse senhor livre? E sabe como é que você se liberta também disso? Como? Eu disse a ela, dando o perdão. Ah, não. De jeito nenhum. Imagina, eu tinha 8, 9 anos, aquele cafajeste fez o que fez comigo, minha família nem sabe, nunca vão saber. Então, disse, não, eu te entendo, por isso eu disse, você pode ter errado de pessoa para conversar e veio falar comigo. Ela pensou um pouco no meio daquele pranto e disse, se você for comigo, eu vou. Eu disse, agora sobrou para mim. Você, né, a gente joga pimenta nos olhos dos outros. Então, bom, então vamos. Mas vamos agora. Porque aí para entrar na UTI, eu tinha que dar um perdido, né? Dizer, eu preciso da unção. Né? E é parente dele, ela tem que entrar comigo, que eu não conheço o falecido. Tive que estar mentirado na porta da UTI. Mas a gente foi. Tem hora que, assim, não é que tem que mentir, né? Mas para dar certo o negócio, não era só a unção que eu tinha que dar. Ela precisava falar com ele. Fomos lá. Tá bom, deu certo, entramos, era o hospital de freiras, então foi mais fácil. Entramos lá, dei a unção, fiz as orações, ele não falava mais, só com os olhos abertos assim, e já na agonia da morte. Aí ela disse, o que eu tenho que fazer? Ela chorando. Diga a ele que você perdoa. Só isso. Só isso, só isso. Ela chegou próximo e a voz trêmula. Você imagine, essa mulher guardou quantos anos esse negócio que não queria nem ver. E claro, e tinha todas as razões do mundo para não ver essa pessoa. Chegou do lado da cama e disse, eu te perdoo por aquilo que você me fez no passado. Escorreu uma lágrima daquele homem que estava ali agonizando. Saímos do quarto. Quando chegamos na casa dela, que foi entregá-la em casa de novo, antes de ir para o convento, tinha morrido dentro de 20 minutos. Então vejam, isso eu vi. O perdão, por mais complicado que... Ela esqueceu, claro que não esqueceu. Se eu falar com ela hoje, depois de 15 anos, se eu dizer, você esqueceu? Claro que ela não vai esquecer. Mas ela perdoou. Por quê? Porque hoje ela vive tendo uma memória. Ela lembra. Tem uma memória negativa. Mas aquilo não manda mais nela. Quando nós perdoamos, não é que a gente vai ficar doente da cabeça e sumir aquilo que aconteceu. Não esquece. Mas nós vamos viver diferentes. O perdão, e esse negócio de curar a ferida, é viver com liberdade, embora sabendo que você me feriu, embora sabendo que você judiou de mim, embora sabendo que você me prejudicou na vida, eu posso nem querer mais te ver, mas eu rezo por você, desejo bem para você, que Deus te abençoe.
É verdade que tem gente que a gente não quer perto de nós e ninguém precisa estar puxando o cavalo morto, porque é um peso, né? Ah, eu preciso perdoar, então eu tenho que estar lá. A gente usa essa palavra no sul. Tem que ir lá lamber a pessoa, né? Quando vai de atrás, não, fulano, não precisa. Não precisa. Se você se aproximou, a pessoa teve um diálogo, aconteceu uma troca do perdão, liberou o perdão, mas a pessoa não quer te ver, não quer falar com você, deixa quieto. Não deseje o mal, não queira vingança e reze pela pessoa. Reze não no sentido como fazia minha falecida avó. Minha avó era muito engraçada, a mãe da minha mãe, uma velha muito divertida. Uma vez ela brigou com uma vizinha. Discutiram lá por causa de cerca, esses negócios que acontecem no Paraná. A Goiás não, né? Então, discutiram por causa de uma cerca, um cachorro, não sei o que tinha. E eu já era freio. Aí fui de férias para casa, era o mês de janeiro, eu disse, vó, pare com isso, a senhora tem que perdoar. E ela sentada. A senhora tem que perdoar, a senhora tem que rezar por ela, pela vizinha. Não, mas eu rezo. Rezo por ela todo dia. Que bom, vovó, que bênção. Rezo para que ela se arrependa e venha aqui de joelho pedir perdão para mim. Rezo todo dia o terço para que ela faça. Vó, errou de novo a bola do bingo. Né? Não é rezar nesse... Ó, eu rezo para o fulano ser bom para mim. Eu rezo porque o fulano errou, que ele venha se redimir. Não, eu rezo para que Deus abençoe a pessoa. Por mais que falou mal de mim, por mais que me pisou, por mais que me prejudicou, que Deus te abençoe. Eu não quero o teu mal. Agora, não preciso correr atrás. Não necessariamente. Se voltar a amizade, glória a Deus, que bom. Se voltar o contato, que bom, melhor ainda. Se não voltar, deixa quieto. Deixa quieto, leva a vida para frente. Repito, sem desejar o mal e sem ter espírito de vingança, que daí isso é do mal. Isso não compensa, isso não compete a nós cristãos. Agora, curar uma ferida nem sempre é a ação do outro. Muitas vezes precisa ser uma atitude primeira nossa. Então, de quem te feriu, quem prejudicou, não fique esperando que a pessoa venha. Um dia vá e perdoe. Vá e mexa com a pessoa. Cavoque, como a gente brinca lá no convento, às vezes é preciso mexer em defunto. Quer dizer, quando é um assunto desagradável, a coisa fede, né? A coisa fede de novo. Mexa, não para brigar, mas para acertar as coisas. O perdão é libertador. E essas feridas, nós precisamos aprender a espiritualizar as nossas feridas. Ficar sofrendo por sofrer, mastigando o passado por mastigar, e muitas vezes nos vitimizando, não nos ajuda e cria para nós um ninho gostoso. Eu sofri tanto na minha vida e cada vez... Tem gente que tem assim um gosto de contar que sofreu. Não tem? Como é que está você, fulana? Eu não estou nada bem. Sabe, a coisa, às vezes a pessoa até está boa, mas não pode estar bem. Eu conheci uma freira, veja, até na vida religiosa, dentro dessas coisas. Ela estava super bem. Um dia nós tinha umas 8 freiras e eu estávamos tomando um café. Aí eu perguntei, irmã fulana, talvez ela está assistindo, daí vai me pegar no sul na volta, né? Minha irmã fulana. Irmã fulana, como é que a senhora está? A senhora melhorou? Olha, Frei, por fora está tudo bem, mas por dentro. Eu fiquei pensando que sofrimento tão grande, ela estava super bem. Né? Mas a senhora está com alguma doença? Não. E alguma dor? Também não. Mas eu sou doente. Aquele gosto de estar doente. Não posso estar bem. Não posso. Não é bom estar bem, porque daí o pessoal não dá atenção. Vocês já notaram isso? Tem gente que está bem, mas se eu falar que está bem, a pessoa não dá atenção. Agora eu estou mal, eu estou caindo, eu estou para baixo, eu estou isso, eu estou... Vem aqui, nossa, daí a gente ganha abraço. Aí a gente faz aquele queixume.
Não que de vez em quando nós tínhamos um professor, um padre holandês que ele dizia assim para nós: de vez em quando nós temos que ser que nem o cachorro, ter tempo para lamber as próprias feridas. Isso não é necessário. De vez em quando é preciso, ou com uma pessoa, amigo, falar dos nossos sofrimentos, ou com um sacerdote, ou com um diretor espiritual, não sei. Alguém que a gente tenha confiança, falar também dos nossos sofrimentos, faz parte. Mas não todos os dias, porque todos os dias cansa também e desanima quem está ao nosso redor. Aí é uma ferida incurável, e não tem jeito. Fulton Sheen, um venerável norte-americano, ele dizia assim sobre sofrimentos, que todos nós, na vida, temos nossas pequenas cruzes. Eu tenho as minhas, você tem as tuas pequenas cruzes. De repente, a cruz de um é maior que a do outro. Às vezes é a cruz de uma enfermidade, é a cruz de um perdão não dado ou não recebido, é a cruz de um relacionamento complicado, é a cruz de um filho e de uma filha que não obedece, ou que foi para as drogas, é a cruz de uma traição. Pode ser aquela cruz doída quando acontece a traição, por exemplo, no matrimônio. Cada um de nós temos nossas pequenas cruzes, tá bom. Mas no altar, na missa, existe o Calvário. Então, na hora que estamos na missa, vamos dizer que aqui neste altar, daqui a pouco, na hora da consagração, vai ter a grande cruz do Calvário, onde até nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte. Então, o Calvário se dá aqui. E proclamamos a vossa ressurreição. Também a ressurreição se dá aqui. E também aqui já se antecipa a segunda vinda de Jesus. Vinde. Olha que bonito, né, o que acontece na hora da consagração. É morte no Calvário, é ressurreição e já é anúncio da parousia, do retorno dele. Então aqui tem uma grande cruz na hora que o sacerdote está presidindo a missa. E eu e você trazemos as nossas pequenas cruzes para o altar. Eu e você depositamos à sombra, dizia o arcebispo, desta grande cruz, as nossas pequenas cruzes. Que sofrer por sofrer não tem sentido. Ter cruz na vida por ter e dizer, não, eu vou enfrentar, eu vou aguentar só por aguentar, também não tem sentido. Ninguém é masoquista. Ou só se tem um desequilíbrio, eu gosto tanto de sofrer. Eu acho que normalmente nós não gostamos de sofrer. Então, diante dessa grande cruz do Calvário, a minha pequena cruz tem sentido. Quando eu olho para Jesus crucificado, quando eu olho para as dores de Jesus, quando eu olho para a traição que ele também sofreu, não traição dentro do matrimônio, mas ele foi traído por um apóstolo, por um discípulo, Judas Iscariotes. Quando nós olhamos para tudo aquilo, todo o desprezo que Jesus sofreu no alto do Calvário, e eu olho para a minha pequena cruz e sinto até vergonha, pensando, nossa, Jesus Cristo sofreu tanto, Jesus Cristo tem essa cruz redentora, e eu com a minha pequena cruz, às vezes reclamo tanto, às vezes blasfemo, falo contra Deus, reclamo, faço as minhas novenas e encrespo com Deus. Escuta, por que o Senhor não me responde? Por que não me dá a graça? Por que não faz o milagre que eu quero? E nós esquecemos de que muitas vezes não é que o Senhor, Ele quer que aquela ferida seja assim instantaneamente curada. Pode ser que o Senhor queira que aquela pequena ferida ou aquela pequena cruz seja colocada junto com ele. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele tem uma frase assim, que aquilo que falta à paixão de Cristo, nós queremos completar na nossa carne. Como é que Claro, não faltou nada à paixão de Jesus. Ele morreu e nos salvou por inteiro. Mas é uma expressão de Paulo para dizer assim,
que nós também participamos da paixão de Jesus Cristo. Nós também participamos dela, ou em maior escala ou menor. Talvez você não tenha um grande sofrimento, mas pode ser que na minha casa a infidelidade que aconteceu no passado está até hoje me incomodando. É um dos temas, uma das coisas que a gente escuta constantemente como sacerdote, a questão da infidelidade. E parece que os nossos tempos favorecem muito isso. A época que nós vivemos favorece muito do nosso corpo ser objeto, de não ter mais esse negócio de guardar o matrimônio. Eu sou casado na igreja, casada na igreja, eu quero levar adiante com fidelidade o meu compromisso. Parece que isso se embolou de uma certa maneira. Os meios de comunicação, o mundo midiático, coloca um outro contravalor sobre isso, e às vezes nós católicos ficamos perdidos nessa história. É preciso olhar com atenção. Ofereça as tuas pequenas cruzes, as tuas pequenas feridas diante do altar. Ou melhor, no altar do Senhor. Pega ali para mim o cálice, fazendo favor, sem os paninhos e sem a hóstia. Quando isso tem a ver com liturgia, não é bonito? Esse negócio de viver as nossas cruzes, as nossas feridas, entregar ao Senhor. Obrigado. Tem a ver com liturgia. Você já notou uma coisa? Que na hora que o padre vai preparar o altar, ali nas oferendas, primeiro coloca o vinho e depois o padre coloca aqui dentro uma gota d'água. Para que será essa gota d'água? Será que para ficar mais fraco o vinho? Não tem nada a ver com a questão da substância, do ser vinho ou não ser. Aquela gota d'água representa a humanidade, toda a humanidade, com seus pecados, com suas fragilidades, com seus sofrimentos. Representa cada um de vocês que está sentado aqui hoje, nesta Assembleia Litúrgica, e representa o mundo inteiro, o mundo todo, naquela pequena gota d'água, que é colocada aqui. Por quê? Ao ser consagrado no sangue do Senhor, significa que, de novo não é a palavra correta, mas traz presente, faz memória, torna viva aquela atitude ou aquela ação do Senhor no Calvário, em que Ele derrama o sangue, de novo, sobre nossa humanidade ferida. Então, a mesma história de Fulton Sheen, quando fala sobre as pequenas cruzes. Você é colocado no cálice. A tua vida é colocada neste cálice. Para quê? Porque lá no batismo você foi chamada, e eu também, a sermos outro Cristo. Só que a gente pisa na bola ao longo da vida. Nos distanciamos de ser um outro Cristo. No dia do batismo, lá no passado, vamos no período pós-apostólico, logo após a morte dos apóstolos, então, os que foram ordenados pelos apóstolos na sucessão apostólica, quando eles celebravam a missa, quando eles batizavam as pessoas, o que acontecia? A pessoa era chamada de Cristo. Quando saía o catecúmeno, quando ele saía das águas do batismo, se o seu nome era João, o sacerdote ou o diácono ia te chamar João Cristo. Se seu nome era Helena, Helena Cristo. Se o seu nome era Pedro, Pedro Cristo. Todos nós, porque Jesus é o nome dele, Cristo é a missão. Então todos nós somos chamados a ser Cristo, que é fazer parte da mesma missão do Senhor. Então, quando nós somos colocados junto com Ele aqui, na pequena gota d'água, junto com o vinho, e misturados e consagrados, está dizendo, essa assembleia aqui que celebra é chamada a ser outro Cristo no mundo.
E se nós seremos e queremos ser outro Cristo, esqueça, não existe outro Cristo sem cruz. Como Jesus é ressurreição, Jesus também é Calvário. Jesus também passou por estas situações e feridas, obrigado, que nós também passamos. E nunca é tarde para curar as nossas feridas ou para correr atrás. Eu não vou mexer com isso não adianta, isso já passou, não quero mexer nessas coisas. Uma vez uma pessoa no cerco de Jericó, ela veio 2, 3 dias, pois não veio mais, isso lá no sul. Aí um dia eu perguntei, mas por que o senhor não foi mais? Não gostei não. Não gostou? Não. Ficou mexendo com esses negócios do passado, não gosto de falar sobre isso. Olha só. Então, às vezes, quando mexe com alguma coisa de nós, a gente foge. Quando mexe em perdão, quando mexe em feridas do passado, nós precisamos de enfrentar. Nós precisamos de olhar que isso faz parte de nós. Fugir não é a melhor coisa. Esconder as nossas feridas não é a melhor coisa. Aproveite o cerco de Jericó. Aproveite essa semana para colocar as suas feridas diante do Senhor. Seja na confissão, momento especial de curar feridas, seja no momento da adoração, na própria Eucaristia, peça, olha Jesus, eu tenho esta, aquela outra, minha família é ferida com este, aquele, aquela outra. Se você colocar diante do Senhor essas feridas para que Ele cure, esperança restaurada. É aquilo que está aqui no nosso tema, curarei a sua infidelidade e o amarei de todo o coração. Mas eu não sou infiel. Todos nós somos. Abraão sabia disso. Quando ele vai fazer aliança com Deus, ele prepara todo o sacrifício, os animais cortados ao meio, porque um passava para lá e outro para cá, para fazer aliança, para fazer um juramento. Para Abraão não deu tempo. Deus passou no meio e queimou tudo. Queimou todos os animais que estavam ali e secou aquele sangue. Por quê? Para dizer, Abraão, você não consegue sustentar a sua fidelidade. É só eu que sustento. Tanto a minha, porque sou Deus, e sustento a tua fidelidade. Então, se no matrimônio, na vida sacerdotal, na vocação que somos chamados, eu sustento, eu sou fiel. Espera um pouco, que a árvore vai cair e fazer um barulho imenso. Se você acha que você é fiel, que você mantém a fidelidade e não é Deus que mantém, vai cair. Se a senhora acha que a senhora, que é uma mulher fiel, a senhora dá provas de fidelidade, cuidado, o orgulho já derrubou muita gente. Vai cair. É Deus que mantém a nossa fidelidade. É Deus. E como eu dizia, que nunca é tarde para resolver algumas feridas da nossa vida. Eu recordo de uma situação, um casamento que fiz há alguns anos atrás. Uma história assim, ela é um pouco engraçada, mas tem um fundo bonito. Eu morava lá numa cidadezinha do interior do Paraná, com 18 capelas assim rurais. Todas estradas de chão, longe, e a matriz no centro da cidade. E nós fazíamos muita missão, muita visita nas casas, organizava os grupos para visitar as famílias, aquela coisa. E eu ficava com os mais idosos para visitar, eu e o ministro. E tem ainda, está vivo, está bem, um ministro muito engraçado. Não é o nome dele, mas é conhecido na pequena comunidade como Seu Lagarto. Era o nome do meu ministro, Seu Lagarto. E ele ia comigo, o Lagarto, visitando. Chegamos numa casa, um casal de idosos. Ele com 75 anos, ela com 102. Os dois por ali, trabalhando, conversando. Conversa vai, conversa vem. Depois das orações, ela serviu uns bolinhos. Saudável demais aquela senhora. Daí, de repente, o Senhor disse assim para nós. Viu, queria tirar uma dúvida. Sim, é verdade.
Porque eu e a mulher fazemos quase 30 anos que nós só vivemos junto. A gente não tem um matrimônio. É verdade que quando morrer, se a gente morrer assim, a gente vai para o inferno? Antes de eu começar a explicação, o lagarto disse, a tendência é. Daí eu disse, não, calma lá. A tendência para o inferno. Vamos explicar o negócio, né? Aí expliquei, falei, tem alguma coisa que impede? Não. Ela tinha vivido acho que com 2 homens, não sei, mas não casou na igreja e eram muito violentos, então, cheia de feridas emocionais. As feridas. Ele também, ser um homem muito rude, sabe, esse pessoal de interior, às vezes muito bravo, exagerava quando mais novo na bebida, sofreu a mulher com ele e morreu, ele ficou viúvo. Então, olha, gente, então não tem nada que impeça vocês dois de casar. Não, então nós vamos casar, porque inferno não, né? Tem que garantir o negócio, já que o lagarto assustou. Então a pastoral familiar, né, preparou eles rapidamente, porque podia morrer os noivos, né? Nessa situação. Os noivos não sabiam até que dia que iam viver e prepararam rápido. Vamos fazer o que? Vamos. Aí, onde é que vocês querem casar? Aqui na capela, no interior? Não, a gente quer casar na matriz. Sei que coisa chique. Tá bom. Chegou o dia, trouxeram ele de paletó, todo ajeitado. Ela com uma veste cor-de-rosa, ela embaixo assim, toda enfeitada, 102 anos. Quando fiz a cerimônia, tudo bonito, os dois contentes, na hora ali do consentimento virou uma gritaiada, né? Porque não escutavam direito. Diga comigo, eu te recebo, te recebo. Então, porque eu gritava para ele escutar, mas ele gritava junto. E assim, mas casou, valeu, né? Eu quero dizer que pela altura do negócio, o casamento valeu. Nunca tinha visto tanta empolgação. Terminou o casamento, tiramos foto, aquela coisa toda. Daí eu fui entregar, porque tradicionalmente, né, para o marido, que a gente tem que ir lá no sul, que a gente tem que entregar os documentos do casamento para ele. Fui entregar para ele, ela foi na minha mão e disse, padre, entrega aqui para mim, porque ele está muito esquecido. Ele não está bem, sabe? Isso é que pena, né? Então, foram embora, contentes. Passou um tempo, e depois morei ainda mais 2 anos lá naquela paróquia. Visitava os dois, eles faziam que moram longe, vamos dizer, para uma pessoa de 102 anos, andar daqui no lago, estrada de chão, pois ela vinha, arrastando ele. Ele com 75, muito doente. Ela com 102, esbanjando saúde. Aí participavam da missa, comungavam, felizes da vida, voltavam para casa. Quem carregava o saco de compras, que tinha uma vendinha na frente da capela? Ela. Ela carregando um sacão assim nas costas, com arroz, feijão, isso, e ele do lado. E ela super bem, fazendo pose, né, na Alina, para dizer, nunca é tarde. Os dois vieram de realidades muito feridas. Ele feriu, olha só, ele feriu, porque isso podemos conversar fora de confissão, assim, perguntar se ele falava tranquilamente. Frei, eu fui bêbado, eu batia na mulher, eu era assim, e sou viúvo já há tantos anos daquela primeira. Então, ele foi um que feriu. Ela foi uma pessoa ferida por 2 companheiros que não deu certo na história. Mas veja como Deus faz. E nunca é tarde para resolver as feridas. Quase 30 anos juntos, Deus cura a ferida com a graça do sacramento. Com certeza que os dois, quando forem para o céu, vão rezar por mim. Né? Tenho essa... Então, super bem. Ela fez aniversário 105. Não, lá não morre, não. Não tem perigo, lá não morre. É muita carne de porco, uns negócios assim. Não morre. Estão vivos os dois. Ele muito debilitado. E ela, assim, uma pressãozinha alta, uma coisa assim, depois de uma idade, né, acontece. Vamos agora
Depois da piada, eu falei, não é piada, isso foi verdade. Mas eu tenho uns casos meio cômicos na vida. Vamos fechar os nossos olhos agora. E lembrar, assim, não é uma noite, eu vejo assim, para a gente se martirizar, para sofrer pelo passado. Não. É uma noite para a gente colocar as feridas nas mãos de Deus. Se eu tenho uma passagem da carta de São Pedro, uma das cartas do apóstolo Pedro, lançai todas as vossas preocupações nas mãos do Senhor, o mais Ele fará. Então não fica com você essa ferida. Se você carregou essa lembrança desagradável de traição, essa lembrança de violência, se você carregou essa ferida de desprezo, essa ferida de pessoas que foram egoístas na vida, indiferentes a você, se você carregou, não sei qual é a tua ferida, eu elenquei uma ou duas aqui, mas cada um sabe da sua dor. Lembra da história da pequena cruz do Fulton Sheen? Aquela tua pequena cruz, quando o Frei Margon falou em cruz, já acendeu uma luzinha na tua cabeça. Disse, é isso aqui que é a minha ferida. Isso aqui que é a minha dor. Coloca na mão de Deus. Detalhe, a mão de Deus tem uma ferida. A mão de Jesus Cristo, Deus como o Pai, Deus que morreu por nós no alto do Calvário, a mão dele tem a ferida dos cravos, a ferida da paixão, a ferida do Calvário, por amor a mim e a você. Coloca nas mãos feridas do Senhor Jesus Cristo a tua ferida. Quando alguém me ofender, quando alguém me machucar, com gesto ou palavra, vou olhar na direção do teu amor.